Boa galera, tudo certo? Hoje vamos continuar o especial de Halloween aqui da página. Vamos falar sobre um outro filme de expressionismo alemão e que eu até achei legal que já teve gente que descobriu que filme que é Nosferatu, de 1922. E assim como a gente discutiu um pouquinho ontem, Nosferatu ele também vai apresentar características bem marcantes do expressionismo alemão, né? Primeiro, com relação ao visual, então são cenários que tendem para uma parada mais gótica, um estilo mais gótico, mais soturno, para causar essa sensação de que a história está se passando num cenário de pesadelo mesmo. E algo bastante marcante no Nosferatu também é a caracterização do vampiro, que ainda hoje funciona, na verdade, ainda hoje é muito boa, e que apostava muito assim no ator com muita maquiagem, tanto para aumentar a sensação de espanto, quanto também para aumentar a expressividade dele. Essa é uma parada que vem diretamente do teatro, né? Então que é legal perceber como era uma característica forte nos filmes dessa época, que é uma época de transição dos teatros para os cinemas, né? E Nosferatu ele também vai trabalhar com um roteiro voltado para maldade, para angústias, para terrores reais, só que dessa vez personificados na forma de um monstro, né? Na forma de uma criatura, tanto mostrando ele diretamente em tela, porque ele aparece bastante, como eu falei, o visual dele é muito marcante, mas também assim sugerindo a presença dele, mesmo sem mostrar ele diretamente. Então não é difícil você achar uma imagem no Google dele, só da sombra dele atacando as vítimas, ou subindo as escadas, ou sei lá, mesmo assim um quartão escuro e você só vê um pedacinho dele lá no fundo. Porque o filme também trabalha muito isso, tipo, a presença do mal, mesmo sem mostrar o mal diretamente. Que é uma parada que a gente está acostumado a ver nos filmes de terror até hoje em dia, né? É até legal, só para assim, tipo, um exemplozinho, como o filme ele traça um paralelo de que o Nosferatu ele está fazendo surgir uma nova onda de peste na Europa, porque ele vive carregando caixões com terra podre e ratos para cima e para baixo nas cidades. É uma cena engraçada, tipo, eu rachei o bico quando vi hoje em dia. Só que é legal ver que, assim, como o cinema de terror ele funciona também para representar de uma forma lúdica medos e horrores reais desde a sua existência, né? Desde a sua criação. E Nosferatu, ele traz também uma história de fundo curiosa e engraçada e que vale ser pontuada aqui, porque esse filme ele nasce como meio que uma cópia piratex de Drácula, né? Porque na época os realizadores de Nosferatu queriam fazer uma adaptação de Drácula, o livro do Bram Stoker, só que eles não conseguem os direitos também não estavam em domínio público na Europa, e aí eles pegam a história, mudam o nome dos personagens, muda a caracterização do vampiro, a localização e lançam Nosferatu. Tanto que alguns cinemas da época passavam Nosferatu com o nome de Drácula, né? E aí a viúva do Bram Stoker, que tinha os direitos e que não era nem boba nem nada, ela entra na justiça, né, e ela ganha o processo contra o filme. Então as cópias que estavam sendo distribuídas de Nosferatu pela Europa, elas são confiscadas e elas são proibidas de circularem. E as únicas cópias que restam são as que vêm para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos Drácula já estava em domínio público. Então hoje a gente só consegue ter acesso a esse filme, que inclusive está disponível no YouTube se você quiser ir lá assistir, porque essas cópias norte-americanas foram restauradas e tipo, por isso que Nosferatu ele é popularmente conhecido como o filme proibido mais importante e influente da história, porque ele causa todo esse ziriguidum aí, e isso também é legal pontuar, porque se uma cópia pirata de Drácula estava fazendo tanto sucesso e estava sendo tão influente, isso meio que acende uma luzinha verde num grande cinema de Hollywood que para e pensa assim, talvez seja legal começar a adaptar obras literárias de terror, né? Talvez isso dê bom. E realmente deu bom, e dessa forma surge o primeiro grande movimento do cinema de terror hollywoodiano, mas que daí a gente vai discutir amanhã. Então, diz aí se você já assistiu Nosferatu, se você vai lá procurar para assistir. Inclusive, Nosferatu tá para ganhar uma nova versão pelo Robert Eggers, que é o cara que fez A Bruxa e fez O Farol. E eu fiquei empolgadaço quando eu vi essa notícia. Vamos ver se vai vir coisa boa por aí, mas eu acho que vem. E deixa aí um comentário se quiser, se sentir vontade sobre o filme, sobre o expressionismo alemão. E obrigado pela atenção hoje e fica ligadão aí que amanhã a gente continua. Valeu!